interessante que a gente traga aqui justamente sobre o Dia Internacional da Mulher Proletária, né? Essa importante data de luta, né? Que marca justamente, né, uma data comemorativa de luta em torno da libertação das mulheres do nosso povo, né, da necessidade de se travar a luta em torno disso, né? E é importante, né, que a gente traga justamente, né, a importância dessa data, entendendo da forma que ela foi traficada atualmente pela burguesia imperialista, né, pelo grande capital financeiro, pelos rentistas, enfim, pela reação mundial como um todo, né, inclusive pelos revisionistas, de tratar justamente como se fosse apenas uma mera data comemorativa, uma data celebrativa, o Dia Internacional da Mulher, inclusive excluindo, né, o proletário do final, como se fosse uma data para, enfim, para dar presentes, para celebrar a existência das mulheres numa questão abstrata, sendo que não. Essa data ela tem uma importância para a luta de libertação das mulheres internacionalmente, inclusive para a própria revolução proletária mundial, em geral. Justamente porque essa data ela marca justamente, ela foi construída principalmente através, né, da luta do proletariado russo na grande Revolução Socialista de Outubro. E essa data ela foi escolhida justamente para rememorar todas essas batalhas, todas essas lutas da mulher proletária e da mulher trabalhadora como um todo, da mulher camponesa, por exemplo, nas lutas, né, ombro a ombro, né, com os homens de sua classe pela libertação do proletariado, né, tendo em mente justamente, né, o que nós compreendemos hoje em dia, da existência de uma quarta montanha, né, particularmente no nosso país, que é justamente a opressão que se abate sobre as mulheres de nosso povo, né. É muito importante a gente ter em mente isso primeiro, né, para demarcar justamente, né, com esse caráter, né, que tenta se traficar da data, de tratar meramente como uma questão celebrativa, apagando totalmente, né, o seu caráter de luta, né, que está por trás dessa data, que é justamente pela luta pela libertação das mulheres de nosso povo. Libertação essa que só pode se dar com a Revolução Proletária, com a Revolução Socialista. No nosso caso, com a Revolução de Nova Democracia ininterrupta ao socialismo. Por quê? Se a gente pega principalmente, né, de obras de cunho histórico, a gente consegue verificar muito claramente que justamente a opressão feminina ela nasce, para e passe paralelamente, ao surgimento da sociedade de classes e da propriedade privada propriamente, né? Isso é tratado de uma maneira fundamental na obra, um dos principais clássicos, né, de Engels, né, que é justamente a origem da família e da propriedade do Estado, né, em que mostra justamente, né, que na época das gems, né, na época, digamos assim, da sociedade antes da sociedade de classes, havia-se de fato, né, uma sociedade que era matriarcal, né, havia propriamente um matriarcado, justamente após o fim, a decadência desse tipo de sociedade, o surgimento da sociedade de classes, é que vai surgir justamente o patriarcado, por diversas questões históricas, por diversas questões materiais mesmo que condicionaram esse desenvolvimento, mas que marcou, né, como o próprio Engels colocava, né, a derrota histórica do gênero feminino. Né, que é justamente a opressão sobre as mulheres de nosso povo, em particular, né, claro, além das inúmeras questões que envolvem isso, inúmeros aspectos que envolvem essa opressão, mas tratar principalmente, né, do que se abate hoje a questão do trabalho doméstico, né, que existiu em todos esses períodos, né, desde que se constitui a sociedade de classes, e que é justamente um trabalho a mais, né, um trabalho realizado, né, por metade da classe, particularmente, e que não é remunerado, que é um trabalho que não é sequer reconhecido como trabalho. Por isso que é uma opressão praticamente invisível, porque sequer se reconhece justamente que esse trabalho realizado seja um trabalho. Não, é trabalho doméstico, é limpar a casa, é coisa de dona de casa, né? Como coloca, digamos assim, o senso comum, né, criado justamente pelas classes reacionárias, pelas classes dominantes propriamente. E justamente, né, até trazer aqui uma das grandes contribuições da Revolução Cultural Proletária e do movimento comunista internacional como um todo, foi a noção de que deve-se industrializar o trabalho doméstico. Deve-se entender o trabalho doméstico como um trabalho de fato, né? Justamente como um trabalho que deve ser remunerado. Portanto, por exemplo, na China Vermelha, na época da Revolução Cultural, havia-se justamente a criação de grupos, né, de trabalhos para a realização de trabalhos domésticos. No caso, quando uma família ia trabalhar, iam os grupos lá assalariados, né, remunerados, e faziam o trabalho doméstico, né? Então, é importante que a gente trate dessa forma, justamente apontando que é através do marxismo que é possível constituir a libertação feminina propriamente, né? E não entendendo como uma questão identitária,
Ou seja, a questão de que apenas as mulheres devem lutar pela libertação feminina e que os homens não teriam a consciência para lutar por isso, né? E de que isso seria separado justamente da questão de classes. Não é. Claro, não é a questão que às vezes os revisionistas põem de que não, no comunismo a gente vê isso. Agora, o principal é a libertação da classe operária, no comunismo a gente vê essa questão da mulher. Não, não é isso. Isso é uma luta que deve ser travada desde agora, né? Desde do início, né, do desenvolvimento do processo revolucionário, deve ser tratado como foi tratado, né, pelos partidos comunistas e o movimento comunista internacional durante todo o século XX. Né? Agora, a grande questão é entender que apenas através da luta de classes, através da compreensão da luta de classes, é que é possível acabar com a opressão feminina, com essa quarta montanha que oprime metade da classe operária, propriamente. Né? Justamente entendendo toda essa questão histórica que o Engels havia colocado. Buscando justamente, né, demarcar com a posição do feminismo burguês, por exemplo, do feminismo propriamente, que busca, né, fazer digamos assim, um recorte unicamente de gênero e ignorando as próprias questões de classe que envolvem justamente a libertação feminina, né? E isso pode ser citado por diversos exemplos. A própria Constituição dos Direitos Femininos, o próprio 8 de março, como eu havia colocado, ele sempre foi muito impulsionado pela própria luta, né, das mulheres operárias, né, pela própria luta das mulheres do povo junto, né, à classe operária como um todo, inclusive, né, aos homens. Né. E a questão feminina não é uma questão de especialistas, né? Não é uma questão de apenas as mulheres do povo devem resolver. Muito pelo contrário. É uma questão que envolve também os homens da classe operária. Por quê? Porque é de interesse, né, dos democratas, dos progressistas, a libertação de todo o povo, né? E não propriamente de metade da classe, justamente, né, que seria os homens. É de interesse de todo o povo, e por isso, inclusive, os homens devem se conscientizar, estudar e aplicar na prática social, né, tanto na prática revolucionária quanto na sua prática individual do dia a dia, né, lutar por romper justamente dentro dos marcos da proletarização, marcar justamente o problema da opressão feminina diária, né, que se abate contra as mulheres de nosso povo, né. Então, demarcar essa questão, né, demarcando tanto contra o revisionismo, né, que busca tratar isso como uma questão identitária, como uma questão unicamente do gênero feminino, e demarcando também com a reação que busca esvaziar completamente o sentido dessa luta, né, não, de fato tomar justamente a bandeira, né, entender que a opressão feminina se resolve com a luta, né, democrática na sociedade, a luta, né, pela libertação do povo como um todo, através justamente, né, da compreensão de que existe uma opressão feminina, assim, de que existe uma quarta montanha que deve ser superada. Não mês que vem, não depois da Revolução, mas sim dia a dia, para e passo, se desenvolve o movimento democrático em nosso país, né? E no mundo como um todo. Né? Então, destacar essa importância, né? É importante não deixar passar batido, né, essas datas, né? Entendendo justamente datas comemorativas do proletariado internacional, né? Não o tráfico, né, dessas datas que é feito pela burguesia, né, do que adianta presentear as mulheres num dia e no resto do ano inteiro continuar oprimindo-as, né, reproduzindo a opressão que se abate sobre elas. Né. Então é importante que a gente trate, né, dessa forma. É importante, né, entender que existem, né, organizações democráticas que defendem justamente essa linha, né, essa concepção e essa linha política em torno da questão feminina, né, que é muito importante que sejam divulgados justamente, né, como, por exemplo, o Movimento Feminino Popular, né, que inclusive lançou um boletim aí, né, um companheiro no chat até comentou, lançou um boletim aí, então é importante, né, que os companheiros até conheçam esse movimento, sempre divulgo aqui para que justamente a justeza, né, e o caráter, né, democrático que esses movimentos possuem. Né. Então, dito isso, né, é importante tratar sobre essas questões. Vários companheiros no chat, inclusive, colocando citações, né, muito importantes, por exemplo, de Karl Marx, né, que colocava de que o avanço social de uma sociedade pode ser medido pela posição que o sexo feminino ocupa nela, né, o companheiro aí assina como TPP, e também aí, né, enfim, várias saudações, as mulheres são a metade do céu, né, inclusive recomendação aí do livro da Claude Breuer, né, que é sobre justamente a libertação das mulheres na China Vermelha, né. É muito interessante que os companheiros acompanhem esse material, justamente, né, que foi produzido sobre as revoluções socialistas, a China Vermelha, a União Soviética, e os passos que foram dados em torno da libertação feminina. Né. É claro, aí vem sempre, né, os trotskistas, revisionistas, colocarem que, não, mas Stalin restaurou, no caso, direitos que
representavam a opressão feminina na sociedade. Stalin acabou com o direito do aborto, ou, por exemplo, né, o Partido Comunista era sempre composto apenas de homens. Isso é muita mentira, né? É importante que a gente desmistifique isso, né, e limpe terreno, justamente entendendo que, assim, gente, a própria compreensão da questão feminina, ela foi evoluindo no decorrer do tempo, né? Ela foi justamente se desenvolvendo conforme a compreensão social aumentava sobre isso. É importante, né, que a gente compreenda que isso é uma questão de desenvolvimento. Vejam, essa ideia de que a União Soviética legalizou o aborto para depois proibir, porque Lenin era progressista e Stalin era reacionário, isso é uma compreensão incorreta, né? Se a gente pega os textos do Lenin, por exemplo, né, e o próprio material que a União Soviética tinha sobre o aborto, a compreensão que eles tinham sobre o aborto era aquela mesma, né? A legalização do aborto, né, ela foi num contexto justamente social de que você estava tendo justamente aquele contexto de miséria das mulheres do povo, né, e que acabam justamente abortando sem ter as condições básicas de saúde para terem sido feitas, né, então a legalização foi nesse sentido. Mas quando houve a própria proibição posteriormente, é importante que a gente entenda que foram as próprias mulheres do Partido Comunista e da União Soviética que votaram a favor da proibição. Isso tem um texto da própria Alexandra Kollontai, que ela trata disso, justamente porque a compreensão sobre o aborto era aquela, né? Era aquela, de que não era a própria legalização do aborto era entendida, de certa forma, como uma expressão de neomalthusianismo. Isso Lenin coloca e está nos documentos do Partido Comunista da União Soviética. Era uma compreensão da época, não houve uma primeiro legalização, depois proibição. Isso vai avançar posteriormente na China Vermelha, na qual isso já foi compreendido de uma forma muito mais avançada, né? Inclusive entendendo a própria questão do aborto como uma questão do direito reprodutivo das mulheres, né? Mas é uma questão de desenvolvimento, não é ficar apontando os erros que aconteceram. A própria questão de mulheres no Partido Comunista, há esse problema, né, de que os partidos comunistas sempre tiveram, né, sempre no caso no século passado, majoritariamente homens, né, mas que isso foi sendo superado com o tempo, né, a ponto de ter mulheres muito importantes justamente no Comitê Central do Partido, principalmente, né, no Partido Comunista da China, até a gente culminar, por exemplo, no Partido Comunista do Peru, que metade do partido era mulher e metade era homem, né, inclusive metade da direção do Comitê Central era mulher e metade era de homens. Então, é uma questão de desenvolvimento, né? Não se pode utilizar justamente essas questões legislativas para atacar o camarada Stalin, para atacar o presidente Mao, atacar justamente as experiências socialistas. Porque se forem comparadas com o que havia de mais avançado da legislação burguesa na época, de países imperialistas, já era muito mais avançado. Por quê? Porque era uma concepção proletária de mundo. E essas concepções em torno do direito sexual, em torno das questões próprias da questão feminina foram sendo desenvolvidas no decorrer do século, né? Então, importante demarcar isso porque muito hoje se fala que o Stalin era machista, que o Stalin era homofóbico e tal. Isso deve ser entendido, né? A gente não pode incorrer em anacronismo e nem incorrer nesses erros de separação, de que não, a Revolução de Outubro liberou a homossexualidade, liberou o aborto e depois Stalin proibiu. Não. O contexto de fechamento da lei czarista foi nesse contexto que eu afirmei, né? Stalin o Stalin apenas seguiu o que o próprio partido já colocava na época em que foi legalizado, né? Que aquilo foi feito justamente num contexto de questões sociais graves, mas a concepção deles era aquela mesmo. Então, é importante, né, que a gente trate sobre isso também, né?